Na UFCD 0678 de processamento de vencimentos é abordado o trabalho suplementar, que, de acordo com o artigo 226 do Código de Trabalho, é o trabalho prestado fora do horário de trabalho. Para este cálculo, também nos diz o artigo 268 que existem diferentes majorações, diferentes acréscimos. Portanto, se o funcionário fizer até 100 horas anuais, existe um acréscimo de 25% para a primeira hora e 37,5% para a segunda hora. Quando exceder as 100 horas anuais, os acréscimos duplicam, sendo que para a primeira hora passa para 50% e a segunda hora para 75%. Antes de procedermos ao cálculo das horas extras, temos de calcular o salário hora, portanto, o vencimento base vezes 12 meses, a dividir por 52 semanas do ano, vezes o número de horas de trabalho por semana, neste caso assumindo as 40 horas. E aqui já temos então o cálculo efetuado, assumindo para este trabalhador 6,40 € por hora. O trabalho suplementar não tem parte isenta, portanto, é tudo coletável e uma vez que tem retenção autónoma, de acordo com o artigo 99C, número 5 do Código do IRS, este cálculo tem que ser feito à parte. Portanto, ali na coluna dos outros abonos coletáveis, é só fazer o cálculo do salário hora vezes 1,25% para a primeira hora, assumindo até às 100 horas anuais, e 6,40 € vezes 1,375 para a segunda hora, assumindo que este trabalhador neste mês fez 2 horas extras. Também, para o cálculo do subsídio de alimentação, existe 6 € por dia isentos, portanto 6 € vezes 21 dias, assumindo os 21 dias úteis, e no caso dele que recebe 7,50 € por dia, 1,50 € vai ser coletável, vezes então o número de dias úteis. Para o total coletável, apuramos ali a remuneração do mês, mais outros abonos coletáveis, caso existam, mais subsídio de alimentação coletável. Para o isento, outros abonos isentos, caso existem, mais o subsídio de alimentação isento. E no total global, somamos o coletável com o isento, apurando assim o salário bruto do funcionário. Neste caso, ele é não casado com dois dependentes, portanto, a tabela de IRS é a segunda, para a categoria A, não casado com um ou mais dependentes, e sobre o total coletável, 1.141 €, o funcionário encontra-se ali no quinto escalão, com uma taxa de 22%, uma taxa marginal de 22%, e a forma de a aplicar é então a taxa vezes a remuneração mensal, menos a parcela a bater, menos a parcela adicional a bater, tendo em conta o número de dependentes. Portanto, aqui vamos aplicar ao total coletável, sempre ao total coletável, a taxa de 22%, uma parcela a bater de 153,29, e neste caso que ele tem dois dependentes, 34,29 por cada dependente. Portanto, também nos diz a fórmula que temos que subtrair todos os valores. No subtotal, subtraímos o valor menos a parcela a bater, menos a parcela adicional a bater. E logo apuramos que o funcionário teria 63 € para IRS. Contudo, temos de calcular a taxa efetiva, ou seja, a taxa real que o funcionário vai descontar após as parcelas todas a abater, para ser realmente alvo de retenção autónoma as horas extras. Portanto, o total coletável para as horas extras seriam 16,81 € com uma taxa a aplicar. E como é que fazemos então aqui a parte da taxa efetiva? A retenção na fonte, neste caso 63 €, os 63 a dividir 63 a dividir pelo total coletável, 1.141,50,
vezes 100. Portanto, o total seria 63 vezes 1141,50 vezes 100%, isto tudo, vezes 100, dá então uma taxa de vezes 100, isto dá então uma taxa de 5,52%. 5,52%. Contudo, houve uma atualização no novo Orçamento de Estado que as horas extras teriam então a aplicar ainda 50% à taxa efetiva, vezes 50%, e então o valor da taxa a aplicar seria então 2,76%. Estes 50% foi uma atualização para o Orçamento de Estado de 2025. Até ao final de 2024 não se aplicariam nas horas extras até 100 horas anuais. Portanto, aplicamos aqui os 2,76% para as horas extras e o subtotal será 0,46 e temos então de arredondar ao euro inferior. Utilizamos então a fórmula do arredondamento por defeito. Arredondamento por defeito. E o total de IRS para este funcionário são de 64 euros, arredondando ao euro inferior. 11% para a Segurança Social, mais uma vez a aplicar sobre o total coletável, e aqui o total coletável incluindo as horas extras, vezes os 11%. A seguir somamos o total de descontos, o IRS mais a Segurança Social e por fim apuramos o salário líquido. Portanto, o total global mais as horas extras, total global mais as horas extras menos os descontos. E então o funcionário teria a receber neste mês 1092 euros. Total global, porque já está incluído o isento e o coletável, só temos que acrescentar as horas extras. Portanto, o trabalhador este mês vai descontar 11% para a Segurança Social e a empresa sobre o trabalhador vai descontar ainda 23,75%. Portanto, total coletável, a soma do vencimento e a parte que excede de suplementação mais as horas extras, vezes 23,75%. A empresa tem a entregar até o dia 20 do mês seguinte 402,51 euros à Segurança Social. E tem também de entregar às finanças 64 euros relativamente ao salário deste funcionário neste mês em específico. E foi esta a fórmula de cálculo do trabalho suplementar.